A religião é um fenômeno importante para a vida dos seres humanos e se manifesta de diferentes formas. Em função da diversidade cultural, fruto de vários processos imigratórios, o Brasil possui uma grande diversidade religiosa. Por possuir um Estado laico, nosso país apresenta a liberdade de culto religioso e também a separação entre Estado e Igreja. Em que se assenta o direito à liberdade religiosa? Se assenta sobre uma dimensão subjetiva, é o direito que eu tenho de escolher livremente uma crença. Se assenta sobre uma dimensão social, é o direito que eu tenho de falar do que eu creio. E se assenta numa dimensão organizacional, eu também tenho o direito de me organizar. Dados do IBGE apontam que o Brasil ainda é um país de maioria católica, apesar do crescimento das igrejas evangélicas. Para debater o tema liberdade religiosa, a Câmara Municipal de Jacareí sediou na última segunda-feira, 30 de setembro, o 35º Fórum Paulista de Liberdade Religiosa. Nós abrimos esse espaço na comunidade e chamamos a liderança, tanto eclesiástica, a liderança civil da comunidade, para conversarmos um pouco a respeito desse tema que é tão importante, com o objetivo de conscientizar a comunidade a respeito desse tema. Para a gente é um grande orgulho, tem tudo a ver com o perfil da gestão que nós estamos imprimindo aqui de trazer a população para dentro da Câmara, para que a Câmara de fato faça esse papel de ser a casa do povo, a casa onde os grandes temas da cidade sejam discutidos. E a liberdade religiosa é um tema bastante importante, foi feito o convite aí para mais de 70 entidades aqui da cidade. É sumamente importante que esta Casa de Leis abra as suas portas para discutir esse tema. É importante porque é a vida do indivíduo que está em jogo quando a gente fala de liberdade religiosa. Está no mais íntimo da pessoa, do indivíduo, ele escolher e crer em alguma coisa. Às vezes, crer em absolutamente nada. E quando a gente fala de liberdade religiosa, exatamente esse aspecto, você respeitar o outro, a outra pessoa, aquilo que ele crê e como ele crê. Mesmo que eu não concorde, mas eu preciso respeitar o indivíduo porque é uma pessoa, é um ser humano como eu. O evento, realizado pela BLIRC, Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, promoveu o tema Liberdade Religiosa e Cidadania Plena. Não há liberdade sem religião e não há religião sem liberdade. Então uma coisa está intimamente ligada à outra. E eu diria que não há democracia sem liberdade também. Então nós estamos prestando um serviço não somente para a liberdade de consciência, a liberdade de culto, a liberdade de expressão, como também a democracia. Durante o fórum de discussões estiveram representadas diferentes religiões e entidades, como a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Internacional de Liberdade Religiosa. Há pessoas que poderiam até abrir mão do alimento, do vestuário, mas não abrem mão da sua fé. Então, nós estamos falando de sentimento religioso. Embora o direito à liberdade religiosa, ele alcança o direito de crer e o direito de não crer. Esses direitos são equivalentes. O tema é delicado, porque revela o desafio de se conviver em um mundo plural, onde as diversidades culturais muitas vezes se chocam, e a liberdade de expressão e a liberdade religiosa nem sempre convivem com a tolerância. A história nos ensina de que, para que nós tivéssemos esse período de liberdade religiosa, período de democracia inclusive, houve muito derramamento de sangue ao longo da Idade Média, porque a intolerância é muito grande, foi muito grande, só podiam prosperar aqueles que pertenciam à religião dominante, e os outros que não concordavam, logicamente, sofriam até perseguições, morte. Você lembra das arenas, onde os animais destruíam as pessoas, simplesmente por convicções religiosas. O Holocausto aconteceu devido a uma crença, vamos dizer assim, fanática. As pessoas hoje matam por causa da religião, e não deveria ser assim. Jesus não veio para destruir, ele veio para construir. E construir uma ponte de união entre todas as pessoas. Que possamos, através dos meios de comunicação, e a TV Câmara enquanto TV pública é um meio de comunicação bastante importante, de divulgar, difundir a valorização dessa garantia, a garantia da liberdade de crença religiosa, a garantia que cada um tem de escolher a melhor forma de
conduzir e cultivar sua crença no Criador. Então, foi um dia bastante produtivo e já deixamos aí o convite para o ano que vem, nessa mesma época, para que transformemos isso num fórum constante aqui na nossa cidade, garantindo esse direito que é de todos nós.